Graça e paz, queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos para estudar a palavra de Deus, para cultuar a Deus. Verdade. Hoje nós vamos ter um momento de louvor muito querido, muito agradável, muito ungido. E nós vamos ter uma palavra muito forte na sua vida. Que vozes você tem ouvido? Que prazer estar aí com você, na sua casa, nesse domingo tão especial. Hoje é o primeiro domingo do mês. Normalmente, quando nós fazemos o nosso culto ao vivo na igreja, no primeiro domingo é o dia da nossa ceia. Mas a gente vai passar para domingo que vem, porque domingo que vem é um domingo muito especial, onde a gente comemora o Dia das Mães. Então você vai estar na sua casa, com a sua família, as mamães com seus filhos. Então já estamos te avisando, deixa a sua ceia preparada para o próximo domingo, que nós teremos a nossa ceia e vai ser um culto maravilhoso, onde Deus vai falar ao seu coração. Amém. E vamos trazer uma palavra de Deus para as mães, para as famílias, para a sua vida. Amém? Amém. Mas eu quero abrir o culto hoje trazendo uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 3, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, essa é a missão de Jesus na sua vida, na minha vida, na sua casa, na sua família. Jesus quer entrar na sua casa, na sua vida, não para te julgar, não para te condenar. Ele quer entrar na sua vida para te salvar, para te transformar, para trazer esperança, para trazer um futuro para você, né? Essa é a promessa dele. Deus mandou o único filho, o unigênito, era o filho único filho dele, aquilo que ele tinha de mais precioso, não para te julgar ou condenar, mas para te salvar. Então, meu querido, Jesus veio e ele disse: lançai sobre mim o vosso jugo, lançai sobre mim a vossa ansiedade. Você tem andado ansioso, preocupado, agitado, lance sobre ele. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele veio para te salvar, ele não veio para te condenar, ele não veio para apontar o dedo para você. Ele veio para trazer restauração e cura. Amém. E é esse Deus maravilhoso, é esse Jesus lindo que a gente vai cultuar. É ele que nós vamos adorar. Por isso eu quero te convidar, nós vamos fazer uma oração agora, para chamar a presença desse Deus para a sua casa, para a sua família. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do povo dele. Então que nesse momento de louvor, você abra o seu coração e você sinta a presença dele aí dentro da sua casa. Amém? Pai amado e querido, nós queremos te render graças nessa tarde e entregar a ti nossas vidas e buscar agora a tua presença, cultuando, adorando o Senhor, com nossa vida, com nossos cânticos, com a tua palavra, e pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está acompanhando este culto, suas famílias, sua casa, que a tua paz entre na sua casa, entre na sua família, e a tua bênção se estenda a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorá-lo. Amém. Boa noite, queridos. É um prazer, uma alegria sempre estar com vocês. E eu queria compartilhar um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como nós vamos agora adorar, eu só tenho a dizer que a adoração também é um ato de fé. Se nós adoramos a Deus é porque acreditamos nele. Acreditamos no amor dele por nós. Acreditamos que quando louvamos, saímos melhores do que entramos em meio àquela adoração. Saímos mais confiantes de que Deus está do nosso lado. E esse é o nosso convite dessa noite. Que a sua adoração hoje seja um ato de fé. Nós não podemos ver Deus, mas o conhecemos pela sua palavra, pelos seus atributos, por tudo aquilo que ele tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Adore a Deus conosco.
jamais serei, eu jamais serei o mesmo. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, é uma alegria muito grande podermos pregar a palavra de Deus e podemos ouvir o que Deus tem para nós hoje. E eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família, para a sua vida. E hoje a palavra de Deus que nós vamos estar ministrando, ela tem o tema: que vozes você está ouvindo? E eu queria começar com um texto que está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, de 3 a 4, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Amados, a palavra de Deus fala
de um tempo onde as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. E esse tempo já chegou. Eu estava olhando um boletim de pesquisa missionária feito por um professor da Universidade Regente, nos Estados Unidos, David Barrett, onde ele faz um levantamento, que hoje esse boletim é o boletim mais respeitado no mundo, sobre o levantamento de religiões ao redor do mundo. E ele fala o seguinte, que hoje 33% da população mundial é cristã, diferentes denominações do cristianismo. E ele fala que a religião que mais cresce, a maior religião do mundo hoje, é o islamismo, com mais de 1,3 bilhão de seguidores. Então veja que nós temos uma parcela muito grande da população seguindo uma religião que não é cristã. E aí ele fala o seguinte, que existe hoje cerca de 5,1 milhões de livros sobre o cristianismo. Imagina que você queira aprender bastante sobre teologia, sobre o cristianismo. Você tem 5 milhões de livros. Temos também 35.500 denominações evangélicas, só evangélicas. Mais de 400 mil templos no mundo. E nós temos hoje, surpreenda-se, mais de 10.500 novas religiões que surgiram recentemente, na última década, últimos 20 anos, e essas 10.500 religiões são totalmente variadas. Elas têm uma característica principal, de que elas misturam elementos da fé, do cristianismo, do confucionismo, do catolicismo, dos hindus, dos budistas, eles misturam. Pra você ter ideia, tem uma religião no Vietnã que eles acreditam que Jesus não morreu na cruz, ele viveu na Índia até os 120 anos, olha só. E aí tem todo tipo de mistura de dogmas das diversas religiões do mundo. Então, cada dia estão surgindo novas religiões, estão surgindo novas histórias para você ouvir. E nesse emaranhado de vozes, eu te pergunto, quais vozes você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? A palavra de Deus fala em Apocalipse hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor está falando com você. Ele está falando conosco, com a humanidade. Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça. Ele diz que nesse tempo haveriam pessoas que não suportariam a sã doutrina. Então o primeiro tópico que eu quero trabalhar conosco, porque o objetivo hoje é você entender quais são as vozes que existem e qual é a voz que você vai ouvir. Nesse emaranhado de milhões de livros, milhares de religiões, milhares de vozes. Quem está com a razão, né? Então o primeiro tópico é sobre os desejos da nossa alma. Quais são os desejos da sua alma? Se nós pegarmos na nossa cidade, cada pessoa tem sua cultura, suas tradições, suas religiões. Quem está com a razão? Qual é a voz que nós devemos ouvir? Então, segundo Timóteo, ele fala dos desejos da alma. Ele fala que já chegou o tempo, psicólogos, filósofos, sociólogos são unânimes em dizer que hoje o mundo está vivendo uma geração que tem algumas características. São egoístas, ansiosos e hipersensíveis. O que é isso? Pessoas egoístas. Porque tudo tem que ser do jeito da pessoa. Tudo tem que me agradar. Então a pessoa não suporta sacrifício, não suporta dor, não gosta de ouvir opiniões diferentes, não tem tolerância com os outros. Segunda característica é que tudo precisa ser na hora. Então as pessoas não têm paciência e têm muita ansiedade, né? E terceiro, tudo precisa ser politicamente correto.
Você não pode falar nada que ofenda, porque vai ofender a pessoa, ela vai ficar fragilizada, como se as pessoas fossem super frágeis, que qualquer coisa derruba e destrói a pessoa e ela entraria numa crise depressiva e até a morte. Então as pessoas não suportam o que não é politicamente correto. Se você fala alguma coisa que é verdade, que a pessoa precisa corrigir, que ela precisa mudar, isso pode sensibilizar a pessoa e ela pode ficar melindrada e as pessoas de repente falarem que você é cruel, você é uma pessoa insensível, fria, né? Quando não é nada disso, né? A verdade não é essa. É que muitas vezes a pessoa precisa de uma correção, precisa de uma mudança de atitudes. E claro que sempre temos que respeitar as pessoas. Eu não estou defendendo aqui a grosseria nem a falta de educação, jamais. A Bíblia fala que nós temos que ser mansos, né? Porém, o que está acontecendo é que essa geração está se encaixando exatamente na palavra que Paulo disse a Timóteo. Uma geração de pessoas que não suportam a sã doutrina, não suportam ouvir coisas diferentes do que seus próprios desejos, querem ouvir coisas agradáveis e procuram mestres que vão falar coisas agradáveis que eles querem ouvir. E eu pergunto para você, será que as pessoas influenciadas por esse modo de pensamento, baseado na satisfação pessoal, têm algum compromisso com a ética, com a moral, ou com a palavra de Deus, ou com a sua responsabilidade? Porque se o objetivo principal da pessoa é satisfazer a sua alma, seus próprios desejos, onde se encaixa o desejo coletivo ou o desejo da vontade de Deus? Então nós precisamos entender que essa geração, a sociedade atual, ela está influenciada por esse modo de pensamento. E aí você pode me perguntar, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que chegamos no tempo da palavra de Deus, que a Bíblia está com a razão, onde as pessoas, cada uma está procurando o seu próprio evangelho. Por isso essa multiplicação exagerada de religiões, porque cada pessoa está procurando o seu evangelho. Cada pessoa quer que a Bíblia se encaixe na sua vontade, nos seus desejos, na sua realidade. Ao invés do contrário, onde a Bíblia seria a referência e as pessoas se adaptam, se ajustam, corrigem muitas coisas para poder atender os mandamentos. Até mesmo a palavra mandamentos não é bem-vinda hoje. As pessoas não gostam de regras, de ordens. Por quê? Por causa desse modo de pensamento muito egoísta, muito focado nos seus desejos, muito focado na rapidez de querer saciar sua satisfação imediatamente. Então, no meio cristão mesmo, o que eu quero dizer? No meio cristão mesmo surgiram várias Bíblias, não é? Nós temos algumas positivas, outras não. Nós temos a Bíblia para mulheres, temos Bíblia para os jovens, temos a Bíblia dos adolescentes, temos a Bíblia das crianças. Temos a Bíblia para o pregador, a Bíblia para os pastores, a Bíblia do evangelista, temos Bíblia para diáconos, Bíblia Thompson, Bíblia de Dake, Bíblia da Plenitude, Bíblia de Genebra, porque tem assim, de Genebra para os calvinistas, né? Da Plenitude, entende? Para a Assembleia. Então, a revista atualizada é para os batistas. Então, veja, nós temos diversas Bíblias para atender aos interesses de interpretações de cada um. Algumas são boas, são fiéis, outras nem tanto. E nós temos fora do meio evangélico também inúmeras Bíblias. Aí o número perde limites. Nós temos Bíblias para os mormons, né, o livro dos mortos. Nós temos a Bíblia para os gays. Nós temos a Bíblia segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a Bíblia de Satanás, foi recentemente publicada. Então veja, nós temos inúmeros livros usando a Bíblia em parte, ou só fazendo referências, ou copia um trecho e dá sua interpretação fora do contexto. Veja, não estou aqui criticando ninguém, as pessoas são livres para fazer o que quiserem.
mas o que nós estamos vendo é uma multidão de vozes. E qual é a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que tem a verdade? Será que todas elas têm a verdade? Será que uma tão oposta à outra, uma falando uma coisa tão diferente da outra, como que ambas estão certas? Então surge aqui uma palavra importante para nós. Que vozes você está ouvindo? Nós temos aí em Jeremias 17, verso 9, a palavra diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Quer dizer, o coração do homem, ele pode pensar qualquer coisa. Tem gente que quer proteger os animais, tem gente que não quer. Tem gente que quer acabar com a floresta, tem gente que quer proteger a floresta, tem gente que abraça uma árvore. Ou seja, o coração do homem, ele tem inúmeras vertentes. Por isso que a Bíblia fala que ele é enganoso, porque ele segue desejos de satisfazer a própria carne, o próprio prazer. E esse coração muda conforme o dia. Às vezes no mesmo dia a pessoa está lá em cima, no final do dia está lá embaixo, à noite está lá em cima de novo. Então veja, não pode ser essa a referência para dizer o que é verdade. Não pode ser essa a referência para guiar a sua vida. Porque isto pode oscilar muito e nessa oscilação pode sair da verdade e ir para algo que não é a verdade. Então veja, enquanto a Bíblia só é reeditada para facilitar a leitura, não há problemas. Se você quer fazer uma Bíblia reunindo mais textos para jovens, não tem problema nenhum. Mas há pessoas que procuram a verdade na Bíblia para seguir e outras que não procuram a verdade. Outras procuram versículos fora do contexto para tentar atender os seus desejos. Então, se eu acho que eu posso falar mentira, eu vou procurar na Bíblia alguma coisa que me dá essa possibilidade, mesmo que seja fora do contexto. Aí que surgem, nessa seleção de textos fora do contexto, surgem as seitas e heresias. E surge o evangelho segundo você, ou segundo a outra pessoa, ou segundo outra pessoa. Cada um pode fazer o seu próprio evangelho. Então, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então fala que dentre o povo, no meio de nós, surgirão falsos profetas. O que são esses? São líderes religiosos que que profetizam e que fazem sinais. São falsos. E falsos mestres são aqueles líderes que ensinam doutrina cristã, mas ensinam errado. Ensinam uma doutrina de um modo errado, falsa, mentira, fora do contexto da palavra de Deus. E aqui a palavra heresia em grego, haireses, que significa uma escolha, uma desunião, uma seita. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que seguir a verdade. E a nossa doutrina tem que estar sustentada pelas evidências da palavra de Deus. Essa palavra é muito importante. Hoje nós temos ouvido muito falar, por exemplo, saúde baseada em evidências, que é quando as pessoas buscam um trabalho científico bem criterioso e não ficam seguindo apenas uma tradição ou alguma coisa que as pessoas acham. Veja, a doutrina tem que ser baseada na palavra de Deus e não em ideologias ou experiências. Por quê? Porque as ideologias não podem criar doutrina. A ideologia, baseada na nossa maneira de pensar, no que eu acho que é interessante, não pode criar uma doutrina. Vou dar um exemplo para você. Há ideologias românticas muito bonitas, ditados populares,
coisas lindas, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Essa é aquela frase que a gente ouve muito dito popular: todos os caminhos levam a Deus. É bonito, não é romântico? Todos os caminhos levam a Deus, desde que você vá com amor. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é a maior heresia que existe. Porque Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus disse que ele é o caminho, como existem vários caminhos que levam a Deus? Como? Tem alguma coisa errada aí. Entendeu o que é uma heresia? Heresia é algo falso. É uma escolha baseada numa ideologia, não na palavra de Deus. Outro exemplo, outra questão são doutrinas baseadas em experiências. Então, a pessoa vê no mundo algo, ela tem uma experiência, e aí ela cria uma doutrina em cima daquilo. Por exemplo, tem uma religião que apareceu um anjo e falou uma série de coisas, então eles criaram uma religião em cima daquilo que o anjo falou. Mesmo que seja contra a palavra de Deus, mesmo que sejam coisas assim completamente absurdas. Por quê? Porque foi baseado numa experiência, né? Umas crianças tiveram uma visão. Foi uma experiência. Mas essa visão, essa experiência tem que ser confrontada com a palavra de Deus. Porque pode não ser uma visão de Deus. Veja só, um exemplo, né? Uma cura espiritual invocando deuses. Nós temos lá em Êxodo, no capítulo 7, versos 10 a 12, quando Moisés chegou com a palavra de Deus para o faraó, pedindo para deixar o povo ir adorar a Deus. Diz o texto que então Moisés e Arão foram ter com o faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou sua vara diante do faraó, diante dos seus servos, e ela se transformou em uma serpente. E o faraó mandou vir chamar os seus sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com seus encantamentos. E vai mais, o texto fala que eles fizeram também subir as rãs, fizeram sinais. Mas chegou uma hora que eles não faziam mais os sinais que Deus fazia. Pois cada um deles lançou sua vara e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as varas deles. Então veja, nós cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, e existe o mal, existem espíritos malignos que são chamados na Bíblia de enganadores e farão qualquer coisa para enganar as pessoas. Por isso nós temos que estar atentos. Por isso que temos que passar tudo pelas evidências da palavra de Deus e não sair acreditando em qualquer doutrina, em qualquer ideologia, por mais bonita e romântica que seja. Eu quero dividir com você uma outra coisa. Um estudo profundo que eu fiz sobre o Evangelho. Existem 96 referências na Bíblia da palavra Evangelho. E todas elas eu consultei e fiz um estudo para nós podermos entender. Onde está a verdade? Que voz eu tenho que ouvir? Em Marcos, no capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus viveu conforme as Sagradas Escrituras. E Jesus redigiu sua vida, ele escreveu a sua vida no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que nós temos é a pessoa de Jesus escrita. Então, nós temos diante de nós um Evangelho a seguir, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho ele é comprovado porque Jesus viveu o que está escrito até a morte, e morte de cruz. Jesus não só viveu o Evangelho, mas ele pregou às pessoas. E aqui nasceu a sã doutrina. É nas palavras de Jesus, na vida de Jesus, no que Jesus fez, que nós devemos e aprendemos a sã doutrina. Não é no que alguém fala que acha, é no que Jesus fez, no que ele viveu, no que ele falou. Mateus 4, verso 23, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus escreveu o seu próprio evangelho com a sua vida.
E esse evangelho é chamado o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Esse é o evangelho que nós devemos seguir, a voz que nós devemos ouvir. E ele diz também que essa era a sua missão. Em Lucas 4:43, Jesus disse assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isto que eu fui enviado. O evangelho do reino de Deus, ele foi pregado por Jesus em todas as cidades por onde ele passou. E essa era a sua missão dada por Deus. Então o Evangelho de Jesus Cristo, além de ser a vida de Jesus escrita, além de ter o respaldo dele que pregou e viveu aquilo, também tem o respaldo de Deus o Pai, que foi quem enviou Jesus com essa missão. Jesus disse que a luz veio ao mundo. Ele era a luz. A pregação do Evangelho ao mundo também, ela é um relógio de Deus sobre o final dos tempos. Em Mateus 24, verso 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, a vontade de Deus é que todas as nações, todos os povos, todas as pessoas conheçam o evangelho de Jesus Cristo. Conheçam o evangelho do reino de Deus, porque ali contém a sã doutrina, ali contém as palavras de vida. Jesus confiou o seu evangelho também aos discípulos. Ele falou: olha, esse evangelho não é só para eu pregar. Quando eu for para o Pai, vocês vão continuar a minha obra e vão pregar também esse evangelho. Em Marcos capítulo 16, no verso 15, e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Assim como ele fez, devemos fazer. O evangelho é a palavra de Deus, não só para Jesus, não só para os apóstolos, mas para toda a humanidade. A sã doutrina é a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos seguiram as palavras de Jesus. Em Atos 2, 41, 42, a palavra diz: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a voz que você deve ouvir é a voz da doutrina dos apóstolos, a sã doutrina que está nos evangelhos, que está no evangelho de Jesus Cristo. Não há outro nome a você ouvir, não há outra pessoa para você seguir, por mais romântica que seja a sua história, por mais lindas sejam suas promessas. Jesus foi o único que deu a vida por você. E o único Filho de Deus com poder para ressuscitar, resgatando o homem dos seus pecados, da sentença final do inferno e das mãos do inimigo. Veja, os apóstolos, em Atos capítulo 4, de 5 a 12, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo os discípulos, Pedro, e pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder, em nome de quem fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo, e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui este, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra angular, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Não há outro nome para você procurar. Não há outro nome, por mais que surja coceira nos ouvidos, por mais que surja curiosidade pelo mistério, pelo diferente, pelo da moda, por mais que isso atraia sua curiosidade e sua atenção, não há outro nome que tem poder para te salvar. Não há outro nome.
Os apóstolos deram a vida pelo Evangelho, e isso é uma evidência muito forte de que o Evangelho é verdadeiro. Ninguém daria a vida por uma mentira. Ninguém daria a vida por uma ilusão. Em Atos capítulo 20, verso 24, mas em nada tenho minha vida por preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Os apóstolos não ousavam pregar outra coisa que não fosse o Evangelho. Eles não pregavam outra mensagem, não pregavam outro nome. De maneira que Deus operava sinais e prodígios através do Espírito Santo diante da pregação deles. Romanos 15, de 18 a 19, diz assim: porque não ousarei falar coisa alguma, senão aquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito, para a obediência da parte dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo pregava o Evangelho de Cristo. Os apóstolos pregaram o Evangelho de Cristo. E este Evangelho é que foi divulgado. E através da palavra de Deus, o Espírito Santo operava sinais e prodígios. O Evangelho de Jesus Cristo apresenta também a maneira correta de servir a Deus, a sã doutrina. Olha o que diz em Romanos 1, verso 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo, ele servia a Deus conforme o Evangelho de Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa doutrina, servir a Deus conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E mais, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos também será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A maioria das pessoas, se não todas, buscam o Evangelho, buscam a Deus, porque querem receber uma manifestação de Deus na sua vida. Salvação, libertação, cura, prosperidade, bênçãos, vida, paz. E aqui a palavra de Deus diz que a maneira correta de você servir a Deus e receber isso na sua vida é através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus tem também o poder para nos salvar e nos revelar a verdadeira fé. Olha o que diz Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ou seja, no Evangelho você contém todas as orientações de como você deve viver. É a verdadeira fé, está contida no Evangelho. E é no Evangelho que você recebe de Deus o poder para a sua salvação. É o Evangelho que gera filhos e filhas para Deus. Em 1 Coríntios 4, verso 15. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Pelo Evangelho somos gerados, pela fé em Jesus Cristo, seguindo os mandamentos, guardando a palavra de Deus, é que surge o verdadeiro filho e filha de Deus. Uma pessoa pode ter quantas religiões quiser, pode fazer quantos rituais quiser, mas só vai nascer um filho, filha de Deus, quando essa pessoa segue as palavras do Evangelho, quando ela tem fé na palavra de Deus. O Evangelho é o poder para a salvação. É a voz de Deus na terra. Através do Evangelho, nós também somos selados pelo Espírito Santo. E eu queria te falar que está em Efésios 1, verso 13, onde ele diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E ele falou: mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou: não, que nasce da carne é carne, que nasce do sangue é sangue, mas tem que nascer do Espírito. E ele disse: olha, o Espírito Santo
que eu vos enviarei, que eu rogarei ao Pai para que vocês recebam. Ele vos guiará a toda a verdade, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então veja, quando nós entregamos a vida a Jesus, confiando na palavra de Deus, com fé, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito e nos conecta novamente a Deus. Como o primeiro homem foi criado sem pecado, a imagem e semelhança de Deus, você é recriado e nasce de novo, uma nova pessoa, agora com o poder dentro de você, o poder do Espírito Santo para vencer o mal, e um compromisso de seguir os passos de Jesus, de viver uma vida na presença de Deus. Então, quando há um novo nascimento, aquele velho homem, aquela velha pessoa não se encontra mais, porque nasce em você uma nova pessoa. E isso é de dentro para fora. Isso não é um ritual, uma religião que eu copio na TV de alguém, que eu sigo uma celebridade qualquer. Isso, o novo nascimento é dentro. Não é teoria mental que eu aprendo com um guru. Isso é algo que você tem que experimentar aqui dentro, num relacionamento, num encontro com Deus. Veja, através do Evangelho nós somos preparados para viver na Terra. Você não precisa de teorias da moda. Veja o que está em Efésios 6, verso 15. E calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho te prepara. A palavra de Deus te prepara. Em 1 João a palavra diz que não precisamos te ensinar nada, que o Espírito Santo que está em você te ensina todas as coisas e te guia a toda a verdade. Claro que podemos estudar, fazer medicina, engenharia, ser professores. Não é isso que eu estou falando. O conhecimento não é negativo, muito pelo contrário, Deus é o Senhor da ciência. Então o conhecimento é algo de Deus. Mas o que nós estamos falando é que o Evangelho que nos prepara com a sã doutrina para viver na terra de modo digno, de modo honrado. Sem o Evangelho não saberemos viver. Viveremos como qualquer pessoa imagina. Teremos milhões de pessoas, cada um do seu jeito. Os cristãos devem dedicar tudo a viver pelo Evangelho. Em 1 Coríntios 9, 23, diz assim: ora, tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar coparticipante dele. Ou seja, quando você vive conforme o Evangelho, você está vivendo igual a Cristo, você se torna coparticipante de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, vai ter a sua história também. E Deus fala isso em vários lugares da Bíblia, onde o livro da vida contém o seu nome e suas atitudes, suas façanhas, suas realizações. Deus quer que nós vivamos de acordo com o Evangelho. E Paulo fala, tudo faço por causa do Evangelho. Será necessário você se esforçar. O Evangelho diz que o caminho do Senhor é um caminho estreito. É necessário esforço. É necessário algum sofrimento, porque muitas vezes nós temos que sacrificar nossa vontade. Porque o nosso corpo, a nossa carne, deseja apenas satisfação, prazer. E muitas vezes nós temos que abrir mão dessa vontade em prol da vontade de Deus. Ou em prol de um bem maior, de respeitar normas da sociedade. Nos custam, são sacrifícios. Tudo faço por causa do Evangelho. Agora, a quem este Evangelho está encoberto? Porque a palavra de Deus diz que nem todos darão ouvidos ao Evangelho. Romanos 10,16 diz, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? O diabo tem cegado o entendimento das pessoas para encobrir a verdade do Evangelho, apresentando outros caminhos muito agradáveis, muito desejáveis, que são de acordo com os desejos mais bizarros das pessoas. Tem religião para tudo, tem religião de todas as maneiras, para agradar todos os desejos, adulterando a palavra de Deus, levando as pessoas para um caminho que não é o caminho da salvação. Em 2 Coríntios 4, versos 2 a 4, diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, Cristo nos deu exemplo, mas muitas pessoas ainda não conseguem ver em Cristo este exemplo bom para a sua vida. Ainda acham que seguir o evangelho pode ser negativo, pode ser prejudicial. Por quê? Porque essas pessoas ainda estão com o seu entendimento encoberto. Mas nem por isso, presta atenção nessa palavra, que estamos caminhando para o final. Nem por isso o evangelho pode ser modificado. Cuidado! A sã doutrina não pode ser modificada para se adequar às pessoas que não conhecem a Deus, que não estão entendendo o caminho do Senhor. Apocalipse 22, versos 18 a 19, diz assim: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Ou seja, não é porque uma pessoa tem uma vida desregrada, ou tem um desejo muito forte na carne, de pecado, de fazer algo errado, não é porque a pessoa está com essa inclinação errada que nós vamos modificar o evangelho para atender essa pessoa. Não é esse o caminho. A palavra diz, não vamos adulterar o evangelho. É a pessoa que precisa ter um encontro com Deus. Mas infelizmente a Bíblia diz que nem todos vão querer seguir o evangelho. Nós temos que fazer o melhor que pudermos, pregar o evangelho, ensinar a palavra, orar pelas pessoas, fazer o máximo para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a verdade e fiquem livres de toda a escravidão do pecado, de todas as influências malignas deste mundo atual, dessa geração atual, onde tudo é permitido, onde qualquer coisa é permitida, e a gente sabe que não é assim. Mas, infelizmente, aqueles que insistirem em não seguir o evangelho, nós não poderemos mudar o evangelho para atender essas pessoas. Se alguém pregar outro evangelho, a palavra de Deus também diz que além de você não poder modificar nada da Bíblia, diz também, se alguém pregar outro evangelho, será maldito diante de Deus. Gálatas 1, versos 6 a 8, diz assim: Estou admirado de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, presta atenção nisso, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, que isto seja anátema, que seja amaldiçoado. Ou seja, Paulo, o apóstolo, está dizendo, olha, ainda que eu tivesse um surto e começasse a pregar para você algo diferente do evangelho de Cristo, considere isso anátema, não siga. E nós ensinamos isso na igreja, todo sempre. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela é espada de dois gumes, apta para discernir juntas de medula, alma do espírito, discernir o bem do mal. E ninguém pode pregar outro evangelho diferente da palavra de Deus. Ainda que seja eu, ainda que seja o apóstolo Paulo, ainda que seja um anjo, a Bíblia diz, não siga, porque isso é maldito. Por isso eu disse no início, não podemos fazer uma doutrina em cima de experiências sobrenaturais, porque existem no mundo outras forças agindo além de Deus. Existem demônios, existem espíritos da maldade, deuses que estão querendo enganar as pessoas, seduzi-las a outro evangelho, a outra verdade, que não é a verdade de Deus, é a mentira. E fazem sinais, mas a palavra de Deus diz que aqueles que foram dados a Jesus, aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que amam o Senhor de verdade, que amam o bem, não serão enganados. Amém? Não é o evangelho que tem que se adaptar aos desejos da alma da pessoa.
São as pessoas que devem se adaptar ao Evangelho de Jesus Cristo. Em Gálatas 1, versos 10 a 12, diz assim: pois busco eu agora o favor dos homens? Ou busco o favor de Deus? Paulo está perguntando. Eu tenho que agradar aos homens ou agradar a Deus? Procuro agradar aos homens? Ou, se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo? Não vou mais ser servo de Cristo? Vou ficar agradando as pessoas? Então Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é o evangelho segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas é o evangelho que recebi por revelação de Jesus Cristo. Então você deve buscar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus falar algo que você tem dificuldade de entender ou de seguir, você vai buscar a revelação em Jesus Cristo. Como vou conseguir cumprir este mandamento? Qual é a direção? Qual é a estratégia? Qual é a orientação de Deus para que eu consiga vencer esta dificuldade? E assim você cresce, assim você desenvolve sua salvação, assim você progride na fé com Deus. E é ali que o Espírito Santo fará sinais e prodígios na sua vida. O Evangelho não é para ser driblado, não é para ser enganado. O Evangelho é para ser seguido. E o poder do Evangelho em nós, por que não pode ser modificado o Evangelho? Porque o Evangelho vai fazer uma obra importante na sua vida. Em Romanos 15, verso 16, fala que o Espírito Santo nos purifica, nos santifica, nos separa para Deus, como oferta a Deus através do Evangelho. Romanos 15, 16 diz assim: para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta, santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo pregava o Evangelho aos gentios, os incrédulos, os perdidos, para que através do Evangelho eles fossem santificados a Deus como uma oferta agradável. E essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Por isso eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem: você não tem que mudar, não tem que corrigir para buscar a Deus, para ser aceito por Deus. Isso é uma ideia muito errada. Você tem que buscar a Deus e se entregar a Ele, para que Ele opere na sua vida as correções e as melhorias que Ele julgar necessário. Veja, a pessoa que fala: eu tenho que mudar umas coisas na minha vida para depois ir para a igreja. Essa pessoa, ela está equivocada. Porque quem vai fazer as mudanças na sua vida é o poder do Evangelho, é o Espírito Santo de Deus. Então, primeiro você se entrega ao Senhor do jeito que você está hoje. Ah, mas eu tenho muitas coisas, muitos problemas. Mas Jesus veio para os perdidos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os necessitados. Ele veio libertar os cativos. Ele veio dar liberdade aos presos. Ele veio trazer alegria aos que choram. Jesus quer você do jeito que você está. A igreja de Jesus Cristo, ela foi feita para você. Ah, mas o jeito que você vai chegar, cheio de problemas. Aí Deus começa uma obra de restauração, de libertação, de renovação na sua vida. E aí a luz de Jesus brilha e você vai estar nos caminhos do Senhor e as pessoas vão ver através da sua vida, o que Deus fizer na sua vida vai ser testemunho vivo do poder de Deus e da sua real conversão ao Senhor Jesus. Além disso, além do Espírito Santo nos santificar pela palavra, pelo Evangelho, seremos julgados pelo Evangelho. Em Romanos 2,16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Então, o julgamento eterno no céu será um confronto da sua vida com o Evangelho. Se você seguiu os mandamentos do Senhor, se você guardou as palavras de Deus, é esse que será o julgamento que Deus vai fazer. Por isso temos que andar no Evangelho. Por isso que o Evangelho é a sã doutrina. Por isso que o Evangelho é a verdade e não pode ser adulterado. Porque o julgamento de Deus vai ser em cima disso. Se você muda o Evangelho e ensina para alguém, você está ensinando para a pessoa o caminho da morte, o caminho da desgraça. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Eu vi, diz o final dos tempos, ok?
quando o Cordeiro, que é Jesus, se levanta e abre os selos e começa a trazer toda a revelação sobre Deus na terra. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A última verdade, a mais importante da sã doutrina do Evangelho, é que o Evangelho te conduz a adorar o Pai, o Criador dos céus e da terra. O único Deus que pode unir a humanidade. O único Senhor que tem todo o poder nas mãos. O Deus Altíssimo. A Bíblia fala, o Evangelho fala, Jesus fala que é para você adorar a Deus, o Pai, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E tudo que leva para outros deuses, tudo que leva para cortar caminho, para outros intermediários, seja anátema. Outro evangelho, seja anátema. O evangelho contém a sã doutrina e o caminho para a salvação. Criar outros evangelhos, por mais agradáveis que sejam, não terá o poder para te salvar. E até o final dos tempos, até o final do mundo, este evangelho será pregado. Ah, mas Watterson, o mundo mudou. Sim, o mundo mudou. E o evangelho já sabia disso. Deus não foi pego de surpresa. Jesus não morreu em vão por uma geração antiga e vai ter que morrer de novo por uma geração nova. Não. O evangelho, ele é capaz de ser aplicado nos dias atuais, na sua vida e na minha vida. Mas se você ainda não sabe como, você deve buscar a revelação no Espírito Santo e Jesus te revelará como fazer isso. Nós não temos que mudar o evangelho para se adaptar ao mundo moderno. Nós temos que consultar a Deus para que Ele nos ensine como viver em todas as gerações. Deus sabe das mudanças, Deus sabe o que é necessário para cada um, Deus sabe da internet desde antes dela existir. E Deus sabe como fazer que você consiga vencer esse desafio. Nessa geração ou em qualquer outra geração, no seu país, na sua cidade ou em qualquer lugar do mundo, Deus é capaz de te ensinar, de te guiar, para que você viva respeitando a palavra de Deus, seguindo os mandamentos, guardando o evangelho, sem se contaminar, sem tropeçar em nenhuma pedra e tendo os sinais e prodígios de Deus na sua vida e a vitória. Deus quer te conduzir em triunfo e o evangelho é o poder de Deus para a salvação sua, minha e de todo mundo. Finalizando, Marcos 16, de 15 a 16 diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Descubra a palavra de Deus, descubra o evangelho, o poder que há nessas palavras. Deixe Deus operar em você os sinais e prodígios. Deixe o próprio Criador te revelar através da oração, da leitura da palavra, através de um coração sincero, entregando o seu caminho a Ele. No Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu quero orar por você, que Deus te abençoe poderosamente nessa sua jornada com o Evangelho. Pai amado e querido, eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga, todos que estão vendo essa mensagem. Quero abençoar sua vida para que caia por terra agora, em nome de Jesus, todas as artimanhas do inimigo para desviar você da palavra da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, das palavras do Senhor. Tudo que possa te desviar, te conduzir para um caminho errado, que possa te enganar, caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor hoje toque em seu coração, para que você seja daqueles que descobrem a verdade, que buscam as evidências, que investigam a palavra de Deus para confirmar se essa é mesmo a sã doutrina, a verdade para a sua vida, e que o Senhor, que é um Deus vivo, é um Deus real, é um Deus eficaz, que Ele mesmo se manifeste na sua vida, se revelando a você e te dando a paz, te dando a salvação e te dando novo nascimento, para que você vença
todos os inimigos de Deus e você supere todos os limites na sua própria vida, levando a salvação até a sua casa e a tudo que você tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Intimidade te adorarei, com meus lábios o teu nome exaltarei, minha vida entreguei em tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os teus caminhos, tua destra sempre está a me guiar. Guia-me, guia-me, majestoso, poderoso, és o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode, és o que venceu a morte. Intimidade te adorarei, com meus lábios o teu nome exaltarei, minha vida entreguei em tuas mãos, eis-me aqui. Quando tudo se levanta contra mim e os meus olhos não enxergam os teus caminhos, tua destra sempre está a
glória a Deus! Que palavra tremenda! Querido, nós temos que prestar muita atenção. Que vozes nós temos ouvido? O que tem falado ao seu coração? A que você tem dado ouvidos? E uma palavra muito importante que está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, é uma promessa dele para você, para mim, para sua casa, para sua família e para a nossa nação, para o Brasil. Amém. Ele diz aqui que as nossas eiras se encherão de trigo. Amém. Ele nos diz no versículo 23, alegrai-vos, filhos de Deus, alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Amém. Ele fará descer como outrora a chuva temporã, aquela que dá os melhores frutos, aqueles frutos que a gente não espera. Amém. É isso que Deus faz. Ele vem, traz sobre nós uma chuva que nós não esperamos, uma chuva temporã. A chuva temporã é aquela que ninguém espera, que as pessoas falam, mas como? Como é que esse Deus pode, como é que eles podem estar sendo tão abençoados? Como que eles podem estar tão bem no meio disso tudo? Porque a promessa de Deus para você e para mim, as nossas eiras, as eiras era o lugar onde eles botavam o trigo e amassavam o trigo, se encherão de trigo. Os seus lagares, que era o lugar onde eles colocavam a uva e faziam e tiravam o mosto e o vinho, ele diz, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, que era o lugar onde as azeitonas eram colocadas também. Eu restituirei para vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Você vai comer abundantemente, você vai se fartar e vai louvar o nome do Senhor, o nosso Deus, que tem agido maravilhosamente conosco. E você, que é o meu povo, é a promessa de Deus para você. Você jamais será envergonhado. Amém? Amém? Então, nesse momento, eu quero te convidar a continuar sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque Deus é fiel conosco. Ele é que traz a chuva temporã, Ele é que traz a provisão de onde nós não imaginamos. É Ele que tem sido o nosso pastor e por isso nada tem nos faltado. Então está aí disponível o link, né? O link não, os dados da nossa conta para você continuar trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Porque, amados, o nosso Deus, como diz aqui, ele diz assim, sabereis que estou no meio de vós. Amém. E que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém. E não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Então essa é a promessa. Amém? Amém. Que você continue sendo fiel, que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz que importa, a voz que vai te levar para perto dele, e que você não deixe que a tristeza, a ansiedade possam fazer com que você duvide desse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe sua vida e nos encontramos todos os dias orando às 5 da manhã no Instagram da ICGEC Congonhas. Você vai poder orar comigo das 5 às 6 da manhã ou ver depois nos stories mais tarde, se você não puder nesse horário. Às 15 horas, na oração da hora nona, nós temos a devocional com Giliar. Não perca, de segunda a sexta, tem sido uma bênção. E temos nosso culto também, às sexta-feiras, sábado, 19h30. Pelo Instagram, uma live com o Christian e com o Giliar. E não perca os nossos seminários. Terça, quarta e quinta, às 19h30, um estudo profundo da palavra, nas lives também pelo Instagram. Tá bom? Então temos muita programação. Deus vai certamente abençoar a sua vida essa semana e conte conosco. Se precisar de qualquer coisa, ore, liga para nós, fale conosco. Estamos disponíveis para te ajudar. Que Deus te abençoe muito e nesse período de isolamento consigamos rapidinho vencer essa pandemia e voltar à nossa vida, às nossas reuniões juntos. Amém. Em nome de Jesus. Muita saudade de vocês, viu? Boa semana, fiquem com Deus. Deus abençoe. Que o amor de Deus, o Pai, Amém. As consolações do Espírito Santo e a paz de Cristo, o Príncipe da Paz, estejam com você, com a sua casa e com tudo que é teu, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa semana. Boa semana.